Olá, bem-vindos a esta sala, que já está toda entusiasmada com o trabalho de hoje, com esse encontro fraterno. O encontro que nós falaremos do Evangelho para a Ciência. Eu tive a oportunidade de participar de um grupo de estudo em que falava sobre imagem corporal. E eu conheci, através dessa professora muito entusiasmada, no trabalho da gerontologia, que é um estudo também muito importante. Eu conheci o neurocientista, o livro dele, Antônio Damasio. Que alegria, aprofundar os nossos estudos de uma forma tão bela e poética. Eu o considerava um poeta quando ele falava. E nos dá a oportunidade, da ciência aproximar das pessoas, Fala da ciência com a religião. Que bom também se a ciência aproximar as pessoas numa linguagem em que todos podem participar das grandes descobertas, que acontecem por pessoas que dedicam seu tempo, uma vida inteira, às vezes, em pesquisas para trabalhar o bem-estar na humanidade, Descobrir vacinas, descobrir curas para tratamentos tão difíceis, às vezes, que nós precisamos passar. Então, sejam bem-vindos a este momento, porque o Evangelho é sempre preparado com muito carinho para recebê-los nessa sala, nessa conversação. Vamos aos cumprimentos. Então, nós vamos dando esse boa tarde, querido, Nessa sala, como a Júlia sempre comenta, nossa sala de amigos, e eu vou fazer uma prece para depois nós falarmos do Evangelho. Hoje, como é neurociência, nós vamos falar também dos livros de André Luiz, não? Então, quando é Missionários da Luz, quando é Mensageiros, e nos Mensageiros tem uma prece que nós vamos iniciar o Evangelho dessa tarde, da Ismália. Então, com muito carinho, ela diz assim, nós rogamos a todos os nossos irmãos em oração. Senhor, disse Ismália, dignai-vos de assistir os nossos humildes tutelados, enviando-nos a luz de vossas bênçãos santificantes. Aqui estamos prontos para executar a vossa vontade, sinceramente dispostos a secundar vossos altos desígnios. Conosco, Pai, reúnem-se os irmãos que ainda dormem, anestesiados pela negação espiritual a que se entregaram no mundo. Despeitai-vos, Senhor, se é de vossos desígnios sábios e misericordiosos. Despertai-os do sono doloroso e infeliz. Acordai-os para a responsabilidade, para a noção dos deveres justos. Magnânimo Rei, apieda-vos de vossos súditos sofredores. Criador compassivo, levantai as vossas criaturas caídas. Pai justo, desculpai vossos filhos desventurados. Permiti que caia o orvalho do vosso amor infinito sobre o nosso modesto posto de socorro. Seja feita a vossa vontade, acima da nossa, mas se é possível, Senhor, deixai que os nossos doentes recebam um raio vivificante do sol da vossa bondade. Que todos nós possamos nos unir em oração a todos os irmãos necessitados, assim como necessitados somos nós também, buscando essa luz divina, buscando a paz, buscando a harmonia em todos os lares. E como o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala da união da ciência e da religião. Esse é o tema de hoje e que muita luz nos envolva. Muita luz. Eu já vou passando para as pessoas. Hoje eu convidei uma amiga que representa também o Evangelho no Lar na sua campanha mundial, a nossa irmã Fátima, que mora em Lisboa e Portugal, e ela trabalha conosco no projeto do rádio. Então eu a convidei, sabe aqueles encontros de amigos que vai chegando, então a Fátima hoje fará parte deste encontro. Eu vou passar para a nossa querida Elza e depois o Manuel. Queridos amigos, nessa tarde maravilhosa no Brasil e na Inglaterra, na Europa, aqui estamos novamente para abraçar a todos com o coração em formato do Evangelho e com a mente voltada para a neurociência, nessas pesquisas e oportunidades que trazem luz para uma série de coisas na atualidade,
Que Jesus nos abençoe, abençoe os nossos convidados que aqui se encontram, a doutora Vanessa Anceloni e os demais companheiros dessa jornada magnífica do Evangelho no Lar, campanha mundial. Muito obrigada a todos. Buenas tardes, queridos amigos, tanto los compañeros de la sala como los internautas que nos acompañan y comparten con nosotros estos momentos. Hoy tenemos la oportunidad de aprender un poco más de nosotros mismos y de cómo nos conectamos con el plano espiritual, porque nuestro cerebro no es solo físico. Entonces creo que hoy tendremos la oportunidad de aprender un poco más, de conocernos un poco más, de profundizar y de saber, como dijo Hipócrates, que los hombres debemos saber que el cerebro es el responsable de nuestras alegrías, de nuestras penas y de todo aquello que nos lleva a estados alterados de conciencia, ya sean felices o tristes. Entonces creo que conocerlo será importante para nosotros. Buenas tardes y gracias por invitarme a estar una vez más con vosotros. Muito bom. E eu vou passar para a irmã Cris e depois eu falo um pouquinho com vocês. Boa tarde a todos, amigos, companheiros que nos seguem pela internet, as nossas convidadas de hoje, uma alegria estar aqui e sou muito agradecida porque entendo mesmo quanto é grande essa oportunidade de ampliarmos nossas consciências, aprendermos com o que essas queridas amigas nos oferecem hoje com a sua presença. Que Deus nos abençoe a todos e inspire-as nessa participação. E é uma alegria mesmo, porque a Vanessa é muito próxima da Elza. Boa tarde, E aí a gente manteve o contato, né? E ela foi muito simpática aceitar esse convite. Seja bem-vinda à nossa sala. Eu vou passar para a irmã Fátima inicialmente, cumprimentar, e depois a irmã Vanessa. Ora, para nós que estamos aqui em Portugal, uma boa tarde. E uma boa tarde a todos aqueles que estão na sala, com muito carinho, e a todos aqueles que escutam esta reunião de amigos, como disse a Josi, esta reunião fraterna que nos enche a todos de muita alegria, muito amor, reunidos em nome de Jesus Cristo. Todos nós cristãos temos realmente esse privilégio de estarmos sempre unidos pelo coração. E é este amor que nos une, aqueles que estamos aqui na sala, com todos aqueles que nos escutam e nos veem. Para todos vai um abraço de amor fraterno incondicional. Obrigada pelo convite e por estarmos todos aqui tão juntinhos. As brasas juntas aquecem mais. Obrigada. Obrigada, irmã. Vanessa, querida, bem-vinda a essa sala fraterna. Muito bom, uma alegria, viu? Isso. A alegria é nossa, Josi, Luiz, Elza, Cristina, Manuel e Fátima. É uma alegria grande, porque Jesus falou, granjeai amigos, e é uma alegria ver que através dessa campanha mundial do Evangelho no Lar, a gente possa estender os nossos corações, estreitar laços. É uma bênção muito grande. Muito obrigada pelo convite. Gratidão. Quando começou na preparação deste encontro para que nós possamos compartilhar entre nós e também com as pessoas que estão nos ouvindo, na Gênesis, sempre colocou assim, que Jesus realizou muitas curas. Tem até um capítulo que fala sobre a cura, que revela o processo da cura, do pensamento, que produz um efeito, uma espécie de efeito físico. A cura se opera mediante a substituição de moléculas malsã com sã. Olha que interessante, começando a neurociência já falando sobre isso, Leon Denis
fala, né, que quanto mais intensa é a vida espiritual e quanto mais predomina sobre a vida física, mais vai desenvolver os nossos sentidos interiores. E onde se localizam esses sentidos interiores, não é, professora Vanessa? O que tem a ver a neurociência com o evangelho, né? Por que os pesquisadores vêm observando e como eles observam através de neuroimagem os estímulos que acontecem durante uma meditação, uma oração, no bem-estar, não é? Eu vou começar dando essa entrada. Olha, é um assunto tão rico, né? Porque as neurociências, elas são uma ciência relativamente nova. Na década de 90, nós sabemos que, através do presidente Clinton, foi inaugurada a década do cérebro. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, no final, em 1999, nós tivemos a oportunidade de ver esse desfecho dessa primeira década com encontros, particularmente junto ao governo americano, onde até o próprio senador Kennedy, que desencarnou alguns anos atrás, participou, e até mesmo aquele ator que fez o Super-Homem na época, ele já estava na cadeira de rodas nos seus últimos anos, ele participou também dessa cerimônia de fechamento, onde a nossa equipe da Universidade de Maryland, da School of Medicine, foi convidada para participar. Então, a gente vê ali que é uma ciência nova, tem muito por saber, porque o cérebro realmente, para estudo material, é ainda muito desconhecido. Ele tem um potencial ainda por se conhecer. Recentemente, percebeu-se que até o neurônio é uma célula especialíssima, mas não é a única que está lá. Então, hoje tem todo um estudo novo de novas células glias, até para se compreender como se fazer uma abordagem terapêutica. E aí, se a gente for conectar com o consolo trazido através do Espiritismo, nós vamos ver no livro Evolução em Dois Mundos. Eu queria só fazer essa observação que é fascinante, que traz um consolo maravilhoso. No livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 9, André Luiz traz, através de Chico Xavier e Valdo Vieira, toda uma dissertação sobre o cérebro, a evolução, como que a gente chegou nessa potência humana cerebral que existe hoje. E num determinado momento, tem uma declaração ali. É uma revelação, porque até então ninguém sabia disso. Em 1958 ninguém sabia que o cérebro, os neurônios se multiplicam, nascem, renascem. Naquela época ninguém sabia disso. Foi só em 2002 que um neurocientista na Califórnia, o Fred Gage, foi o primeiro neurocientista a descobrir que realmente, independentemente da idade, neurônios podem nascer e renascer no corpo físico, com a condição que a gente se exponha ao novo. E aí é que está o gancho com o evangelho. Porque a boa nova, ela traz uma notícia que é boa e que é nova mesmo, porque não é de todo sempre esse conhecimento de que nós podemos amar, que nós somos chamados a pensar o positivo. Nós vimos de milênios naqueles condicionamentos da reatividade animalizada, vamos dizer assim. E com Jesus, o uso da razão, da fé raciocinada, expandindo as nossas potencialidades. Então, a gente vê que nos estudos atuais, principalmente com os estudos de imagem, a confirmação de tudo aquilo que há 2000 anos Jesus vem trazendo. Um exemplo é o pesquisador Srini Pillai, que nós entrevistamos na Kardec Radio anos atrás, vinculado à Harvard University, e ele mostrando em alguns de seus livros, que fala sobre o medo, como trabalhar o medo, que é um tema tão comum na Terra, tão necessitado de uma abordagem educativo-terapêutica, ele trabalhando esse conceito de que se você fizer exercícios de visualização,
você vai criar caminhos neurais diferenciados, conquistando sentimentos menos felizes ou dificultosos, como, por exemplo, o medo, que aparentemente é um mecanismo de defesa, mas se a gente não trabalhar, ele paralisa. Então, a gente vai vendo diversas pontes. Eu só queria fazer esses comentários breves para ver que tem realmente muita coisa para a gente explorar a ponte entre a neurociência e a boa nova que tem sido trazida em mais alta compreensão através do espiritismo. Fantástico isso, né? Quando nós vemos que Chico Xavier, através dos livros de André Luiz, como a Vanessa comentou agora, nos encantou com tudo isso, e isso está sendo tudo comprovado pelos cientistas humanos, os cientistas da Terra. Foi uma alegria muito grande quando nós vimos uma palestra no YouTube, e aí nós fomos procurar os livros, essa passagem, essa prece que eu li no início, e aí eu descobri que no YouTube, hoje em dia, até a doutrina espírita tem radionovela. Os livros de André Luiz descritos com encenações, né? E aí nós temos, imagina você estar caminhando, escutando o livro Missionário da Luz, eles falando do capítulo 3 sobre epífase. Então, é uma grandiosidade de conhecimento que nós temos hoje, que muitas vezes nós não damos valor. E tudo para o bem-estar, né, do ser humano, a evolução, né, Luiz? E tudo para o bem-estar e tudo para a compreensão, como que a nossa máquina humana funciona. Por favor, Vanessa. Então, falando disso, me faz reportar ao Dr. Andrew Newberg. Ele, que é conhecido já de vários do movimento espírita, pelas suas pesquisas em colaboração com o Brasil, principalmente com o Dr. Júlio Pérez, ele mostrou, foi o primeiro na neurociência a mostrar que áreas do cérebro são particularmente ativadas quando nós pensamos em Deus, quando nós fazemos uma prece, quando vemos uma imagem sacra. E isso saiu até na Time Magazine, primeira página, porque foi realmente impactante a pesquisa dele. Ele já veio na Kardec Radio falar dos seus estudos várias vezes, e chegou a um ponto nas pesquisas dele que ele criou um novo termo para vamos dizer, um novo nicho de estudos na neurociência, que é a neuroteologia. Foi ele que cunhou o termo, ele escreveu o primeiro textbook sobre isso, e tem sido pioneiro. Hoje ele está na Thomas Jefferson University, ele teve que fazer essa transição devido a alguns impedimentos na Universidade da Pensilvânia, mas ele continua perseguindo esses objetivos ao ponto de ter estudado, alguns anos atrás, vamos dizer, 10 anos atrás, em média, um estudo que virou um artigo científico em colaboração com médiuns espíritas no Brasil, junto com o Dr. Júlio Pérez, observando que a mediunidade, ela realmente, ela tem toda uma dinâmica neurobiológica a ser estudada, deixando aí um ramo aberto para que a gente possa aprofundar. Então, eu estou comentando isso porque se a gente volta em Kardec, quando o Kardec traz o livro dos médiuns, que é um manual, ele está trazendo esse manual para a mão de todos nós, deixando a mediunidade, que era só para alguns, para que todos estudemos, porque é algo orgânico. Aquilo que ele descrevera em 1861 no livro dos médiuns, hoje a neurociência, através do Dr. Andrew Newberg, mostra para a gente em estudos de imagem. Você tem que cuidar da sua mediunidade. E hoje em dia, muitos dos problemas que a gente vê é porque as pessoas não trabalham as suas emoções e também não trabalham a questão da sua própria mediunidade, que tem um correlato orgânico, precisa ser trabalhado ou há consequências. A educação mediúnica é fundamental. Isso faz parte de aceitarmos-nos como seres humanos, também como médiuns. Então, trazendo esse capítulo do Missionários da Luz,
que fala sobre a questão do cérebro, onde existe essa conexão, né, como dizia desde Descartes, aquele assento da alma. Para todos nós, tudo isso permeia a nossa fisiologia, vai mudar toda a nossa neuroendocrinologia, a dinâmica da nossa fisiologia, se a gente educar, trabalhar a partir dos princípios ético-morais que o Cristo nos dá, nós vamos ter uma vida com mais qualidade. Tanto é que o doutor Alexander Moreira mostrou em relatos científicos que o médium espírita, quando ele realmente se dedica e se educa a sua mediunidade à luz do espiritismo, ele tem uma saúde mental com uma qualidade, às vezes, melhor até do que uma pessoa que não tem nenhuma mediunidade aflorada. Por quê? Por causa da disciplina emocional, da disciplina espiritual. Então, a gente vê a ciência reforçando pontos filosóficos, religiosos e do nosso dia a dia para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. A nossa saúde mental muito melhorada a partir da compreensão de que nós não somos um ser somente físicos, que tem componentes extrafísicos, ainda que a ciência não declare no papel, mas existe uma hipótese que é, como eu falei uma vez para uma aluna minha de pós-graduação, uma aluna judia perguntou para mim um dia, doutora Ancelone, o que a senhora acha de uma pessoa que acredita em vida após a morte, no mundo espiritual? Eu falei, cientificamente falando, é uma hipótese. Isso é uma hipótese, a gente tem todo o direito de contemplar essa hipótese, porque a ciência nunca provou que não existe. Para nós que somos médiuns, a gente sabe que existe, e a gente, obviamente, precisa de um outro paradigma para poder realmente trilhar esse curso de pensamento. É aquela resposta da simplicidade, né? Que a Maria Compre falava no programa da rádio para a gente, né? Onde está Deus? Aí, resumindo a história, ela falava, olhe tudo que existe ao seu redor, que não é obra do homem, é obra de Deus. Né? Então, é interessante, né? Então, a ciência, você não está comprovado por A mais B, mas perante o cientista Allan Kardec, né, existe essa hipótese, né? E se existe, não tem como ser negada. E é interessante, né, a abordagem que a Vanessa nos trouxe. Cris, veio muito também, né, de encontro. Olha, nossos amigos são ecléticos, né? A Cris, eu lembrei de você, Cris, pelo lado da psicossomática, não é? A riqueza também de trazer para nós a importância deste trabalho do ser humano nas questões emocionais. Josi, a gente está realmente conectados, né? Enquanto a Vanessa falava, justamente me veio à mente essa questão que a gente estuda na psicossomática. Eu lembrei de um dos textos com relação aos efeitos placebos, né? Placebo e nocebo. E aí eu fiquei pensando que engraçado, o placebo sendo aquele medicamento que você toma, acreditando que ele tem um poder de ação específico e positivo para o seu corpo, ele age da forma como você acredita, no entanto, ele não é nada mais do que alguma farinha ou qualquer coisa, ele não tem as propriedades que você acredita que ele tenha, mas simplesmente porque você acredita, você faz com que seu corpo reaja de acordo com sua crença e não com a constituição química exata do medicamento. E o efeito nocebo sendo essa contraposição, que eu acredito que algo me faça mal, ainda que aquilo que eu estou ingerindo seja nada, seja qualquer coisa, sem as propriedades que eu acredito que ele tenha, ele gera no meu corpo aquilo que eu acredito que ele faria, ainda que ele não tenha propriedades químicas para tal. Mas o que eu pensei enquanto a Vanessa estava explicando é que eu tenho uma sensação que a gente sempre soube de tudo isso. A humanidade sabia sem saber que sabia. Eram crenças, mas eram crenças intuitivas, mas eram reais.
Então, um dia a gente já soube de como tudo isso funciona, mas não racionalmente. Aí, aproximando aqui pertinho da gente, nesse contexto que nós estamos linkando com o Espiritismo vem e afirma, isso existe. A gente já sabia que existe intuitivamente, ele traz para a razão, isso existe, e é assim que funciona. E agora a Vanessa traz para a gente, André Luiz, e a neurociência está trazendo o como é assim que funciona, né? Quando Kardec, os espíritos, André Luiz vem e diz, isso funciona assim, a gente fala, ok, a gente ainda não entende muito como funciona, mas a gente aceita. E hoje a ciência vem trazer, deixa eu explicar para vocês como funciona. Vocês acreditaram primeiro no sim, é assim que funciona, agora eu vou explicar o como isso acontece. Então, nós estamos nos aperfeiçoando, estamos nos apropriando de um conhecimento que nos foi dado de forma intrínseca e intuitiva, no período em que ainda não tínhamos cérebro suficiente para poder entender com lógica, mas existia essa sabedoria, isso que é bonito, como que as coisas vão se entrelaçando e daqui a pouco a gente tem uma visão do todo, por vários pontos de vista, né? Então isso é realmente fascinante. Convidar, a gente vai convidar o Manuel e a Elza para conversar um pouquinho, e depois a Vanessa, por favor. El ser humano se debate entre el saber y el creer, como está diciendo Cris y Vanessa. Hoy día la humanidad ya sabe muchas cosas. Sabemos que hay una energía, que somos energía. Todas las religiones, todas las creencias hablan de que somos energía. También sabemos que hay algo que está por encima de nosotros. La mayoría de personas ya se cuestionan incluso la alimentación. En la sociedad sabemos que somos aquello de lo que nos alimentamos, pero no nos detenemos en saber qué estamos alimentando nuestra mente. Elza, por favor. Acontece, né? Abre o áudio, viu? Abre você. Ok. Eu fiquei tão entusiasmada ouvindo aqui que eu fiquei, meu Deus do céu, quando a Cris falou, a humanidade já sabia, mas não sabia que sabia. Aí a Vanessa vem e traz esclarecimento. Daí eu fiz algumas semanas atrás uma palestra conversando com Deus. É lógico, conversando com Deus tinha que buscar alguma coisa que fundamentasse um pouco mais além daquilo que a gente já sabe. E aí eu trago aqui, neste momento, que está à minha frente, um dos slides, Dr. Michael Persinger, a Laurentian, Canadá, que ele fala, Deus mora entre os lóbulos frontais e temporais. É lógico, neurocientista, pesquisador, faz assim um trabalho digno, não é? Produção maravilhosa para a humanidade, trazendo aquele como, explicando como, por que Deus existe, como existe. Então, ele escreve, as pessoas que pensam e creem sempre tiveram certeza da ideia de Deus. O ser humano, segundo o Dr. Persinger, foi criado por Deus e para voltar-se a Deus. Gente, nós estamos falando de um cientista catedrático. Então, a academia está repleta de informações desse gênero que a Vanessa está trazendo, que a Cris está trazendo, que seguramente o Manolo ia conversar. E isso é de uma riqueza fantástica que a gente preste atenção, porque nas obras André Luiz, o que nós temos, especialmente no mundo maior, quando ele trata, né, da casa mental, a usina do pensamento, é para nós um manancial de estudos acadêmicos para a posteridade, para a humanidade, não é? Então, são esses meus
comentários que eu gostaria de trazer neste momento, deixando para a Vanessa dar a sua continuidade. Obrigada, Elza. Manuel, conclui. Só para o Manuel concluir, né, Manuel? O sinal não voltou, Vanessa. Estaba diciendo... Pode falar. Sí. El ser humano tiene toda la información. Los hombres sabemos, conocemos, pero no creemos la verdad. No acreditamos en todo lo que estamos escuchando. Tenemos la información de que nuestro cuerpo es algo más que físico en todas las religiones. Tenemos la información que está ahora en todo el mundo de que somos lo que comemos físicamente. Si nos alimentamos bien, nuestro organismo está mejor que si nos alimentamos mal. Perdemos mucho tiempo en las academias físicas para estar bien físicamente. Y nos olvidamos que el cerebro, como Vanessa nos dirá luego, es un músculo también que tenemos que ejercitar. Entonces, es muy importante que toda la información que yo intente introducir en mi cerebro sea positiva, sea de moral, sea de ética, sea de todo tipo de conocimientos elevados, porque eso es lo que me va a alimentar mentalmente. Y aunque tenemos toda la teoría, no la ponemos en práctica, porque aún no creemos que sea posible. Solo hacemos oraciones cuando sucede una desgracia en nuestro alrededor. Solo nos acordamos del cerebro cuando nosotros o una persona cercana tiene un problema mental. El cerebro es uno de los músculos, por no decir el más importante, el órgano más importante de nuestro cuerpo. Pero no lo cuidamos. Le damos información a través de todos los sentidos sin ningún tipo de filtro. Y luego no nos damos cuenta que en vez de brillar, Ok. Eu vou falar um pouco enquanto ele volta, tá bom? Então, comentando sobre essas questões que a Cristina trouxe, que a Elza trouxe, e até que o Manuel já estava falando, muito interessante que ele fala de aprender, a gente vê pela potencialidade do cérebro que nós somos seres plásticos no sentido de moldáveis, para toda a vida. Só que, socialmente falando, nós criamos a criança para aprender. Quando chega na fase adulta, nós ficamos estagnados, nós paramos. E aí é que é o grande malefício do que está acontecendo. Se a gente for voltar no Evangelho de Jesus, a proposta dele é muito positiva. Ele fala sempre, vamos amar. Como que você vai propor o amor se a pessoa não é capaz de aprender aquilo? Então, é intrínseco no Evangelho de que nós somos capazes de aprender sempre. Jesus mesmo, no livro Boa Nova, por Humberto de Campos, nos traz no capítulo 9, um capítulo sobre velhos e moços. E ele, desde aquele momento, mostra para a gente que todos, em todas as etapas, têm funções maravilhosas. E que a etapa onde muita gente para ostensivamente de aprender e se fecha em condicionamentos adquiridos, Jesus vem e diz assim, não, a todo momento você tem sua função. E ele até faz essa pergunta, o que seria da nova geração sem, falando para Simão Zelote, sem que a pessoa mais velha, mais experiente, possa ajudar? Então, você vê que ele reformula a dinâmica social, ele reformula a proposta do ser humano. E como o Luiz trouxe no começo a questão das audiosnovelas, eu vou fazer um gancho aqui com essa questão do aprendizado via os romances espíritas, sejam escutados ou lidos. Porque em 2014, nós estávamos lendo um artigo científico que a gente comentou num dos nossos podcasts da Kardec Radio, que chama Spirituality in the Brain, onde ali
a gente mostra um relato científico fascinante. Foram estudados veteranos de guerra, e esses veteranos de guerra que têm memórias traumáticas, que ocasionaram esse estresse pós-traumático, eles perceberam e ficaram até mesmerizados com um achado, que é possível retirar aquelas memórias traumáticas através da formação de novas memórias felizes. E aqui dando uma dica para todo mundo, que se a gente passa uma experiência difícil, que a gente organize essas emoções e arquive, e não fique voltando. Porque enquanto a gente volta naquilo e fica contando e recontando a história, eu tive câncer, eu sarei, aí todo mundo se apresenta, você, prazer, eu sou fulano, ex-paciente de câncer. Ou a pessoa teve um episódio de depressão muito forte, eu sou fulano, pessoa que ficou depressiva, já passaram 20, 30 anos, a pessoa já está noutra página, mas ela se rotulou com aquilo. Isso não é bom, porque nós estamos aqui para nos renovarmos, para chegar a espíritos puros, precisamos aprender a lidar com arquivamento de memórias, de emoções. E ali a gente vai ver, num outro estudo científico, mostrando que a leitura de romance, ele não fala os romances espíritas, mas o tipo da literatura é tal qual os romances que nós vemos, por exemplo, de Emmanuel. Se você perguntar por que Emmanuel despendeu tanto tempo através de Chico Xavier para nos trazer esses romances espíritas de há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, Ave Cristo, Paulo Estevam, não foi só para trazer aspectos curiosos da história, e nem para tratar de questões do cristianismo primitivo simplesmente pelo aspecto religioso, mas para o aspecto educativo. Como diz esse relato, quando a pessoa lê esse tipo de literatura, eles mostram que há uma reformatação dos caminhos neurobiológicos mudando a emoção das pessoas, mostrando para a gente que esse modelo e guia, que é Jesus, ele está vívido nessa literatura através de Lívia, Célia, de Quinto Varro, de Abigail, Estevão, de Alcione, nos mostrando como professores de uma academia de ginástica, que se você olhar, você repetir aqueles movimentos, você vai acabar tendo toda uma anatomia diferenciada. No nosso caso, quando a gente escuta essas audionovelas, quando a gente lê esses romances espíritas estelares, principalmente que vieram através de Chico Xavier, como esses de Emmanuel, ou até os casos relatados nos livros de André Luiz, a gente vai ver que nós estamos ali sendo treinados, não só para uma modificação mental, mas ele tem um impacto físico na nossa neurobiologia, mudando os caminhos neurobiológicos pelos quais nós vamos sentir e agir. Então, isso é importantíssimo saber que essa literatura não está aí a não ser para nos incentivar a aprender o novo. Aqui vem mais um adendo que eu gostaria de adicionar. Nesse novo, existe um estudo, eu só não estou falando o nome de todos os cientistas, porque fica tanto nome, né? O mais importante é aquele que a gente pega, que está ali na literatura espírita. Mas quem quiser detalhes, pode escrever para a Josi, para o canal aqui, a gente responde até nos comentários e põe os relatos científicos ali para referência de quem quiser mais. Mas existe um relato científico que é da física com a ciência, muito bonito, mostrando para a gente que os nossos erros, eles não acontecem no momento da nossa decisão. Eles perceberam que é no momento em que a gente decodifica os estímulos da vida, interpreta a vida. Mostrando para a gente que a gente não vai tomar novas decisões, por exemplo, eu não vou parar de fumar, aqui, na hora. A gente tem que fazer um estudo profundo de como eu estou sentindo a vida, de como eu vejo a vida, para mudar a programação anterior à decisão de pegar um cigarro,
de pegar um copo de álcool, de entrar em distúrbios sexuais, etc. É anterior ao momento da decisão, é na interpretação da vida. Então, a gente vai ver que, como no livro Jesus no Lar, Jesus mostra para a gente que a pessoa fez uma palavra, num dos capítulos, fez uma palavra agressiva, emitiu, não porque ela realmente queria ser, mas porque ela estava sofrendo, tinha uma dor muito grande, ou tinha uma filha que estava morrendo, mostrando para a gente que nós precisamos trabalhar esse discernimento, que tem tudo a ver com o córtex pré-frontal. Como a Cristiane falou antes, nós não tínhamos condições até físicas de elaborar uma fé raciocinada, milênios atrás, coisa que hoje nós temos, que o nosso córtex pré-frontal está cada vez mais conectado, mais amadurecido, tal que a neurociência diz que a adolescência termina com 25 anos de idade, quando o córtex pré-frontal já está num nível de maturação compatível com o adulto. Então, são curiosidades da ciência que vêm reforçar, algumas evidências científicas que vêm reforçar que esse tesouro espírita que a gente tem, o Consolador prometido através da luz da doutrina espírita, vem para nos catapultar para um novo momento, capacidades que a gente ainda não sabe que tem. E são experiências, né, que você está falando, da pesquisa muito recente, que o século XXI, né, despertou para uma realidade que eles estão chamando de inteligência espiritual, né? Então, tem até essas pesquisas que vêm comprovando, que foi falado no início, a existência no cérebro humano, onde aparece as vivências espirituais, né, do homem, chamado ponto de Deus. Eles têm chamado de ponto de Deus. Então, fala outro fator que, como você abordou bastante questões do evangelho, que é sobre a gratidão, que a gratidão, ela muda o nosso cérebro, né? Então, segundo pesquisadores aqui, relato que o cérebro se condiciona a ser grato. Então, nós somos muito sensitivos, né? Nosso corpo é sensor, né? Nós temos muitos sensores que conectam a essas ideias, esses pensamentos, e aí entra mesmo, né, na questão de plasticidade neural. A gente se adapta àquelas ideias, e se faz bem, que bom, eu senti bem. Aí você vai continuando, né? Por isso que fala que bons atos geram bons hábitos, né? Na vida é assim, da disciplina dos bons hábitos. Queria aqui registrar um agradecimento, né? Não só ao nosso amigo Leandro, lá de Paraisópolis, né? Mas também a amiga que escreveu aqui que o grupo dela faz trabalhos de áudios, de books, e isso ajuda muito as pessoas que estão afastadas, que não têm condição, né? Num momento desse, os áudios e os vídeos são pontos essenciais, né? E isso é fantástico, porque através da repetição nós vamos aprendendo. Nós somos automáticos. Né? Então, já deu os parabéns ali no chat, agora a gente dá os parabéns aqui, né? E para todo mundo, nós temos aí nosso representante hoje de Portugal, da Espanha, dos Estados Unidos, né? Do Reino Unido e inúmeros colegas e todos os demais países, né? E quem tiver dúvida, perguntaram aqui sobre a ponte científica, escreva lá no inbox para a Josi, e a Josi encaminha para a Vanessa, né? E a gente responde, tá? Nós vamos oferecendo as respostas depois, até mesmo por escrito. É isso aí. Eu vou convidar de novo para fazer a roda. A Cris, Manolo e a Elza. Eu voto para a gente ficar só ouvindo a Vanessa, porque eu estou aqui viajando, né? E dá uma vontade de mergulhar nesse mundo dela aí. Eu fiquei também lembrando, enquanto eu estava ouvindo, do quanto muitas pessoas já tiveram a oportunidade de experiências. A gente costuma chegar por meio do estudo, eu também tenho esse perfil da gente vasculhar, pesquisar, aprender. É o caminho, inclusive, que
o próprio Espiritismo nos convida, né? Instruí-vos, amai-vos, instruí-vos. Mas eu fiquei lembrando de casos que a gente sabe de pessoas que conseguiram atingir esse estágio de consciência quando percebe a conexão que existe, corpo, mente, espírito, é tudo uma única coisa, que tudo se influencia, a conexão com o divino, com o sagrado, com o transcendente, o quanto que a harmonia nossa com o ambiente, como tudo isso é uma única coisa, e alguém já disse isso no chat. Então, mais uma vez eu trago, a gente tem experiências práticas de pessoas que conseguiram atingir isso, e eu lembrei do próprio Jung, que é eu sou fã dele, porque, enfim, ele, quando é interpelado a respeito da sua crença em Deus, e a gente está falando aqui da história da crença, ele fica ali em Maus Lençóis naquela entrevista, porque tem isso filmado, dá para assistir e ver a reação dele, ele não sabe bem como ele reage, porque era muito difícil de se explicar numa frase. Então ele foge da palavra crer, e ele fala assim, eu sei, I know, eu sei. E para quem vai estudar e entender o que ele quis dizer, ele é uma dessas pessoas que inclusive tentou se esquivar da questão da religião, de Deus, do divino, do sagrado. E ao fazer as suas pesquisas científicas, ele mergulha nisso. Então, quando ele fala eu sei, ele diz assim, não é questão de acreditar, isso é. A vida é espiritual. A vida é divina. Deus é. Então, pela própria formação da psique, a psique é espiritual. A psique é crente em Deus, é algo que ele diz, eu não tenho como escolher, deixa eu ver se eu quero acreditar no divino, no sagrado, em Deus, deixa eu ver se eu prefiro que não, deixa que eu vou ficar só com a ciência. Ele diz, isso é uma rebeldia da nossa parte, mas não é algo que está à nossa disposição. E ele vai estudar os religiosos místicos, né, desde antes do Cristo, eles que tinham por experiências místicas a conexão com o divino e a transcendência e a compreensão de que como que tudo se influencia no todo e o todo influencia o uno. Então é algo que a humanidade vem amadurecendo, mas que em termos de experiência, eu volto a dizer, ainda que não seja um caminho racional como que a gente conhece, é o que a gente tem à disposição, para chegar nos nossos passos, de acordo com o nosso caminho, mas existiram outras experiências de outras pessoas que conseguiram trazer para a gente. Tem um livro que é lindo também para nós, os leigos, a gente entende esse livro. Ele é de um neurocirurgião, chama Uma Prova do Céu, ou A Prova do Céu. É Dr. Eben Alexander III. E ele conta a sua experiência, é isso que eu digo. Ele fez de tudo para não acreditar e para dizer que não existe nada além da matéria, que tudo o cérebro se explica pelo cérebro mesmo. Até que ele se depara, por experiência própria, com algo que não tinha como explicar com a ciência que ele tinha nas mãos. Então ele amplia o seu olhar e aceita, se rende a esse componente que a gente ainda não sabe muito bem, porque não dá para se medir empiricamente, ou pelo menos não dava, né? Acho que agora a gente já começa. E a gente está vendo aí com a Vanessa as explicações a respeito disso. Mas é isso, eu vou ficar quieta, senão eu falo demais. Creo que es importante que entendamos que la ciencia y el espiritismo están muy unidos, porque todo lo que estamos hablando, que parece que no están juntos, sí lo es, porque la neurociencia estudia unas neuronas específicas que se llaman las neuronios espejo, que nos permiten imitar aquello que nos gusta de los demás. Cuando aprendamos a ver lo positivo de las demás personas en vez de lo negativo, cuando aprendamos nosotros a vernos con amor, con cariño, con afecto, no solo nuestros defectos, sino nuestras virtudes, todos podremos ir cambiando. El Evangelio es importante, como hemos dicho en otros días, para educar a los niños, pero para educar a las crianzas, primero nos tenemos que educar nosotros, porque nosotros seremos el espejo donde ellos se mirarán mañana. Entonces, es muy importante que nosotros vayamos creciendo mental y espiritualmente. Y para alimentar la mente, como nos decía Vanessa, todos los romances espíritas
nos elevan, nos ayudan y actúan como una oración a la hora de iluminar nuestra glándula pineal. Entonces creo que es importante que sepamos que todo lo que estamos introduciendo en nuestro cerebro nos va a afectar el día de mañana. Hemos de saber qué queremos darle de comer a nuestro cerebro, qué queremos darle de jantar. Interessante tudo isso, realmente fantástico. Nós estamos fazendo um apanhado de pensamentos, de ligações, e eu gostaria aqui, neste momento, quando eu falo para os outros, eu estou falando primeiramente para mim mesma, de lembrar que nós temos nas nossas mãos, todos nós, os que nos ouvem e outros mais, um potencial maravilhoso que é o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se a gente pode mudar consciência, mudar hábitos, renovar nossos neurônios, nós podemos ver a potência da prece em favor de nós, para esse mérito, em favor de familiares, em favor da comunidade, do país e do mundo e do universo. Se Jesus falou, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais, já disse, através da própria neurociência, que hoje mostra o ponto de Deus em nós, o ponto da divindade, e se nós temos esse ponto de Deus, a divindade, nós somos muito ricos. Então, que peguemos essa nossa riqueza, esse baú cheio de informações, manifestemos ele na nossa consciência, criando o hábito diário da gratidão, diário de ler o Evangelho no lar. Se não sabemos orar, vejamos o capítulo 28, quantas preces nos ensinam em favor do suicida, do doente, do depressivo, do melancólico, do que está com câncer, do que está partindo, do que está chegando. Então, nós temos um potencial gigante nesse trem da vida, cujo vagão maior, potente, é Jesus. E que nos ensina e nos chama, sigam-me. O Evangelho é o caminho da verdadeira vida. O Evangelho é Jesus. O Evangelho é a boa nova, como diz a Vanessa no início. Então, que possamos persistir, que não fiquemos colocando nossos nomes para oração em todo quanto é parte do mundo, mas que vejamos que nós temos esse potencial de orarmos por nós, de modificarmos hábitos, de nos ajudarmos, de criarmos novos caminhos nas nossas consciências, para nos ajudarmos a família e o mundo na nossa evolução. É isso, meus amigos queridos. Muito obrigada. Obrigada, querida. Essa conversa a gente sempre quer mais, né? E que bom, pessoal, vou falar para vocês. A Vanessa, essa é a surpresa. A Vanessa estará conosco, nós daremos continuidade a este assunto semana que vem, porque ela estará junto com outro convidado, que é o Léo Machado. Doutor Leonardo Machado. O Leonardo. Leonardo Machado. Então, olha só que maravilha, vai ter mais continuidade desse assunto, porque vai ter o lado da psiquiatria, né, Vanessa, também, junto com a gente aí, acrescentando a psicossomática, a psiquiatria e a neurociência, e um pouquinho das nossas conversas. E a Josi também, e a Cris, e o Manolo e a Elza. Então, e um pouco das nossas conversas, a nossa querida Fátima também, daqui a pouco vai falar conosco. É isso, Vanessa, convidá-la para você fazer suas considerações e também já despedindo, né? Então, na alegria de poder estar aqui, tão gostoso, escutar cada um, aprender e também reforçar esses conhecimentos que dão tanta vida para a gente, num mundo que sofre tanto nesse momento. Um sofrimento que é espalhado, está espalhado. Todos nós passando esse momento da pandemia, me faz lembrar Leon Denis no livro Depois da Morte, falando que a dor é uma lei no nosso mundo. Mas Emmanuel vai sempre nos trazer que a dor, realidade, é do espírito, a dor física é ilusão. Está lá no livro Consolador. Como neurocientista da dor, trabalhei por mais de 2 décadas nessa área, e a gente vê realmente na neurociência essa confirmação de que nós podemos, através do colorido das nossas emoções e do uso da nossa razão, ressignificar essa dor. Com o uso da razão, nós humanos podemos fazer isso. O animal não pode.
Mas nós podemos, na verdade, devemos. Quando vem a mensagem do Cristo, é para que a gente consiga mesmo, bem-aventurados os aflitos, contanto que eles compreendam o ganho, sempre o positivo, sempre buscando ver o que tem por trás. Na neurociência da dor, hoje nos estudos, em estudos de imagem, combinados com estudos comportamentais, sensoriais, nós vamos ver que realmente esse colorido da nossa razão e da emoção, ele dá todo um diferencial na nossa percepção dos estímulos dolorosos, sejam eles morais, como, por exemplo, a gente já falou em estudos da neurociência da inveja, onde mostra áreas do cérebro que são ativadas particularmente, como que a inveja realmente é uma dor moral. Os espíritos estavam certos quando falavam isso através de Kardec. A neurociência hoje mostra que realmente é algo que tangeia também, vai ficar tangente no corpo físico e que a gente pode trabalhar, tanto quanto uma dor física, que também tem componentes espirituais. Então, aqui vem, para fechar, gostaria de lembrar que hoje existe um cientista da Harvard que chama Dr. Jeffrey Rediger, e o Dr. Jeffrey Rediger escreveu esse ano, bem antes da pandemia sair, ele lançou um livro que chama Cured, que fala dos curados. Ele estudou vários casos de cura espontânea, e ele já foi entrevistado por nós aqui na rádio de Kardec, e ele diz que ele observa que todos aqueles que são curados, eles fizeram esforço para mudar o significado da sua vida. Tem tanto mais para a gente falar, mas aqui fica a esperança de que todos nós podemos trabalhar nossas dores, contanto que a gente se esforce para dar um novo significado para tudo isso. Gratidão, Vanessa. E eu sinto muito, né, Josi? Deixa eu cortar a Josi aqui. Eu sinto muito, mas ela foi contratada já. Agora, a Vanessa vai ter que arrumar espaço na agenda lá dos Estados Unidos para participar do nosso programa. Depois a gente conversa em box. Depois a gente conversa em box. O doutor Leonardo Machado a gente já laçou, já de vez em quando tem que comparecer, agora você também. Ele já tem uma agenda até dezembro com a gente. Vamos fazer parte da agenda, vai lá. Que a nossa equipe aqui é forte, ó. Cris, Manolo, Elza, agora Fátima, essa equipe é forte. Obrigada. E veio muito de encontro também com a questão física, né? Mas eu acho que eu vou deixar para a próxima semana, eu vou entrar um pouquinho com a questão da fisioterapia também, né? Justamente a área que a Josi adora, né? Então... Como que hoje também está progredindo aí. Queridos irmãos, vamos despedindo. Cris, Manolo e Elza. E a Fátima eu convido... E a Fátima vai fazer a prece, né? Fazer a prece final, viu, Fátima? Ficar por último. Eu agradeço, só agradeço e já estou esperando ansiosa para o próximo encontro. Que Deus nos abençoe a todos e gratidão a vocês, amigos, e até a próxima. Meus agradecimentos de coração a todos os queridos amigos que participam com a gente nessa sala informal de uma grande família, à luz do Evangelho, tratando de assuntos que só trazem claridade às nossas mentes e aquela vontade de quero mais para a semana que vem. Muito obrigada a todos, meu abraço fraterno. Manolo. Bueno, yo quiero agradecer, no sé si se me escuchará, sí, la oportunidad de estar con Vanessa, de compartir con Elsa, con Cris, con Fátima, otra vez con vosotros, porque siempre hay novedades. Vamos mudando, como ella dice, nuestros neuronios, les vamos dando información positiva y creo que eso es bueno. Los puntos de vista de todos los participantes, incluso de algunos de los que están en Internet, que piden consejo y hacen preguntas, nos ayuda a motivarnos, nos ayuda a seguir aprendiendo y de alguna manera nos da ánimos para continuar en la labor y en la tarea. Así que muchas gracias por la oportunidad que nos dais de estar con vosotros, de compartir y de estar entre un grupo de amigos cada semana.
Muito bom. Eu vou me despedir também antes da Fátima. Olha só que interessante. Em busca de Spinoza, prazer e dor na ciência dos sentimentos. Antônio Damasio. Olha o que ele fala aqui no final. Deus é a origem de tudo. O que está perante os nossos sentidos. Uma substância sem causa, eterna e com atributos infinitos. Deus é a natureza, e sua manifestação mais evidente são as criaturas vivas. A mensagem de hoje para vocês, queridos, uma boa semana, muita luz e espiritualidade. Muita paz a todos. Vamos passando para nossa irmã Fátima, para que ela faça a nossa prece de encerramento da nossa reunião. Em primeiro lugar, eu quero, porque sinto, não há palavras quanto a gratidão por tanto que recebi nesta tarde. É maravilhoso ter conhecimento destes espíritos tão cultos, tão cheios de interesse pelo ser humano, por estas manifestações, quer espirituais, que acabam por influenciar a parte física e reciprocamente. E é com esta humildade de leiga em todas essas áreas, apenas pela vida, pelo percurso, que eu, em primeiro lugar, envio um abraço fraterno a todos vós, com muita humildade e muita gratidão. E esta gratidão se estende ao Pai. E esta prece é para Ele, para o Pai do céu, que nos criou, esse oleiro que construiu este nosso ser e que deixou em nós essa centelha divina que nos dá essa alegria imensa de sermos seus filhos. Por isso temos que agradecer esta união entre nós que estamos aqui unidos por esse amor de Jesus, de Maria, o amor do Pai. E é uma gratidão que devemos sentir em cada instante das nossas existências. Porque a nossa vida é eterna. Nós somos imortais. E esta vivência, cada minuto, cada dia, cada ano, correm céleres. Não percamos tempo, vivamos o agora. E agradeçamos esse imenso amor que Ele nos dá todos os dias. Obrigada, Pai. Dá-nos a Tua luz, dá-nos o Teu amor e que nós sintamos em cada instante essa gratidão e sintamos essa luz divina que há dentro de nós, respeitando-nos, amando-nos. E se nós nos amarmos verdadeiramente como Jesus e o Pai nos ama, o nosso coração se abre e vamos ser capazes de amar incondicionalmente todo o mundo, todo o universo de que fazemos parte. Obrigada, Pai. Obrigada a esses missionários e espíritos de luz. Envolvei-nos no vosso manto e ficai conosco em toda esta nossa existência, em toda a nossa vida. E que assim seja. Obrigada a todos que estiveram conosco. Gratidão, gratidão. Tchau, Vanessa, Cris, Elza, Manolo, Beijo. Fátima. Um beijo vocês que estão do outro lado da telinha, mandando mensagens lindas. Não dá vontade de terminar. Tchau.